Queridos irmãos, estamos aqui com muita alegria para mais uma aula, para mais um encontro de aprendizado, de vibração positiva sempre para nós mesmos e para todo o universo. Que possamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de termos o trabalho, a oportunidade de estarmos sempre juntos, buscando o melhor para nós e para aqueles que compartilham conosco a existência. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos amparando e nos intuindo para sermos cada dia melhor. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da nossa aula de hoje é do curso básico do Espiritismo, no primeiro ano, e vamos falar hoje sobre espírito, perispírito, corpo físico e também na parte B, cuidar do corpo e do espírito. Nessa parte primeira, vamos falar dos espíritos como individualidades, seres, a sua origem, a sua natureza, o mundo dos espíritos, que é o mundo normal primitivo, a forma e ubiquidade dos espíritos. Falaremos também do perispírito, a origem, natureza, funções, propriedades e do corpo físico. Já estudamos sobre a Trindade universal. Temos Deus, Pai, como Criador e dois elementos fundamentais que existem na natureza. O espírito como princípio e a matéria como princípio. E aí vamos entender matéria como fluido cósmico universal e o espírito que está em conexão com a matéria e que é dotado de inteligência. E nós, espíritos, provemos desse princípio inteligente. E Kardec vai questionar aos espíritos, no Livro dos Espíritos, sobre a origem e a natureza dos espíritos. Na questão 76, Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos respondem: pode-se dizer que são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Na questão 78, Kardec pergunta: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Portanto, os espíritos são seres criados por Deus. Mas, quando Deus criou cada um de nós, digo ter ainda, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Deus cria incessantemente, mas nós não temos todas as informações sobre a nossa origem enquanto espíritos. E essa criação é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Questiona Kardec na questão 80. É permanente. Quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Continua criando incessantemente. Na questão 82, Kardec pergunta: é exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Os espíritos dizem que imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deve compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. Entendemos aqui, pelo fato do espírito não ter um corpo, ele é alguma coisa. E os espíritos dizem que incorpóreo é a expressão mais exata. E Kardec questiona: e os espíritos têm fim? A existência do espírito não tem fim. É tudo que podemos dizer por enquanto. Meus irmãos, o conhecimento
vem sendo trazido a nós por etapas. Nesta fase, ainda não nos é permitido entender e saber o princípio de tudo. E vamos falar um pouco do mundo primitivo, que é esse mundo dos seres espirituais, o mundo dos espíritos. Na questão 84 e também até 87, Kardec questiona os espíritos e os espíritos nos trazem as seguintes informações. Os espíritos constituem um mundo à parte, isto é, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. O mundo dos espíritos é o principal, pré-existe e sobrevive a tudo. Este é o principal mundo, o dos espíritos. O mundo terreno, o mundo onde os espíritos encarnam, eles são mundos transitórios. O mundo corpóreo poderia deixar de existir sem alterar a essência do mundo espírita. Entendemos então que o verdadeiro mundo, a verdadeira pátria é o mundo espiritual, isto é, o mundo dos espíritos. São mundos independentes, no entanto, sua correlação é incessante. Reagem um sobre o outro. Os espíritos ora estão encarnados, ora estão desencarnados. Enquanto encarnados e desencarnados, há uma correlação incessante, isto é, um atuando sobre o outro. Todavia, os mundos físicos podem existir ou não, que o mundo dos espíritos continuará existindo. Isso significa que podemos ora estar num mundo, ora estarmos em um outro mundo, fisicamente, desenvolvendo aí o nosso projeto de evolução. Os espíritos, eles estão por toda parte, povoam os espaços infinitos, enquanto seres da criação. E também estão sempre do nosso lado, observando e agindo sobre nós sem que os percebamos. Como o nosso corpo físico, temos as limitações oriundas desse envoltório físico, mas os espíritos estão sempre conosco, nos avaliando, nos observando, nos intuindo, nos influenciando. Deus se serve dos espíritos para a realização dos seus desígnios. Meus irmãos, somos todos cooperadores dessa obra maravilhosa de Deus, da criação. Os espíritos, enquanto desencarnados, enquanto encarnados, trabalham com Deus neste projeto. Nem todos os espíritos vão a toda parte, pois há regiões interditadas ou interditas aos menos adiantados. Os espíritos povoam os espaços, ora estão no mundo encarnado, ora no mundo primitivo dos espíritos e interagem. De acordo com a evolução do espírito, ele se transporta de um mundo para o outro. Mas nem todos ainda conseguem fazer essa movimentação, se transportarem aos diversos mundos. Vamos falar agora sobre a forma dos espíritos. Os espíritos têm forma? Nas questões 88 a 91, Kardec desenvolve algumas perguntas para que tenhamos essas informações. E ele pergunta, na questão 88, os espíritos têm uma forma determinada, uma forma que nós possamos entender, compreender fisicamente? E eles dizem que para nós não, mas para os espíritos sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Entendamos aqui, meus irmãos, que não há uma forma física, mas sim uma centelha, uma partícula da criação. E esta chama tem cor? Para vós ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço, já que eles podem se transportar entre os mundos? Sim,
porém rápido como o pensamento. Os espíritos utilizam o pensamento para se locomover. E para se locomover, eles gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém tão rápido quanto o pensamento, como dissemos. E onde o pensamento está, ali também está a alma. O espírito que transporta-se de um lugar para o outro, tem a consciência da distância que ele percorre, ou é subitamente transportado para onde quer ir? Ambas as coisas. Ele pode ter essa consciência, ou também desconsiderar. Se quiser, pode tomar conhecimento da distância que percorre, mas essa distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. Portanto, o pensamento aí, meus irmãos, desconhece essa distância que o espírito pode percorrer. Ou então ele pode também querer saber essa distância, fica a critério do espírito. E aí, dependendo da sua natureza, mais ou menos evoluída. E a matéria física, ela constitui obstáculo aos espíritos? Não. Eles penetram em tudo. Ar, terra, água e mesmo fogo são igualmente acessíveis. Não há barreiras para os espíritos. Todavia, aqui, meus irmãos, vamos falar dos espíritos com essa consciência, né? de ser fluídico e que pode aí fazer essa movimentação. Porque às vezes podemos encontrar espíritos que pensam que não podem, que são limitados. Vamos estudar isso também. Na questão 92, os espíritos têm o dom da ubiguidade, isto é, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? Os espíritos dizem que não pode haver divisão do mesmo espírito. O espírito é único, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções. Tomamos o Sol aqui como exemplo, porque o Sol é um e ele se irradia para todos os planetas que compõem o sistema solar e está presente sempre. Isto acontece também com o espírito que se irradia, e aí é de acordo com a sua evolução. Na questão 92A, todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Muito longe disso. Depende do seu grau de pureza. Quanto mais elevado, mais longo esse alcance da sua irradiação, da sua luz. Kardec faz aí analogias na questão 92 para que possamos entender um pouquinho melhor. Essa centelha, que é o espírito, ele se projeta à distância. A sua claridade pode ser percebida por todos os pontos, e aí dependendo também da elevação. Imaginemos também o homem que, sem mudar de lugar, pode transmitir as suas ordens, seus sinais, seus movimentos para diferentes pontos. Entendendo aí como o espírito pode se irradiar sendo um só. Isto é, estar em vários momentos, em vários locais, mas irradiando o seu pensamento, a sua luz. E agora, meus irmãos, vamos entrar no perispírito, conversar um pouquinho sobre esse corpo intermediário que todos nós temos, que faz parte integrante do nosso ser, que nos acompanha nesse mundo primitivo, que é o mundo dos espíritos, e que está conosco também aqui enquanto encarnados. É bastante complexo para nós entendermos exatamente esse corpo perispiritual, mas aqui neste momento vamos passar algumas linhas, alguns conhecimentos obtidos aí através das obras da codificação espírita, das obras complementares, dos irmãos nossos que vêm estudando o perispírito. Kardec
nos fala que nós temos 3 componentes: o espírito, o perispírito e o corpo. Na introdução do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, ele fala desses componentes. O corpo, o ser análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital, isto é, nossa constituição física, o princípio vital, o fluido vital que obtemos do globo em que nós habitamos. Temos a alma ou ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo. E temos o perispírito, que é o laço que une a alma ao corpo e é o intermediário entre a matéria e o espírito. E vamos entendendo agora um pouquinho mais sobre o perispírito. Kardec, ele empregou pela primeira vez esta palavra no Livro dos Espíritos, e essa palavra não existia. Ele a tomou para designar o perispírito. E o pegou de peri do grego em torno e espíritos do latim espírito. E Kardec, quando ele introduz a palavra, ele faz uma analogia também com o fruto. E aqui a figura de um abacate, para ilustrar essa analogia, para que possamos entender aí esse conceito. O espírito seria o germe, o caroço aí do abacate, o perispírito a polpa que envolve esse germe e o corpo físico a casca. Aí, uma analogia simples para entendermos aí essas 3 partes aí que compõem o homem. E Kardec vai abordar essa questão da origem e forma nas questões de 93 a 95 do Livro dos Espíritos. Na questão 93, os Espíritos nos dizem que o Espírito está revestido de uma substância vaporosa para os nossos olhos e bem grosseira para os Espíritos. Permite ao Espírito elevar-se daqui para a atmosfera. Meus irmãos, aqui entendendo que o perispírito é matéria, uma substância vaporosa, uma substância fluídica. E esse fluido que o espírito se utiliza para fazer o seu perispírito é o fluido que está presente no globo em que ele vai habitar. Portanto, do fluido cósmico, de cada globo, é retirada a matéria para compor o perispírito, que vai revestir aí essa centelha divina que somos cada um de nós. Na questão 95, os Espíritos nos dizem que o perispírito tem a forma que o Espírito deseja, dependendo do seu adiantamento moral, podendo se tornar visível e palpável. No Livro dos Médiuns, nós vamos ter aí nos itens 55 e 56 algumas informações também bastante ricas para nós. A alma jamais separa o seu perispírito. O perispírito faz parte integrante do espírito. Portanto, vamos conceber sempre o espírito abstrato, sempre revestido de matéria. Por mais etérea e sutil que seja, sempre haverá um perispírito. O perispírito tem a forma humana, com algumas diferenças de detalhes e modificações orgânicas conforme os globos. Portanto, a forma humana, aquela que nós conhecemos, ela vai ser adotada pelos espíritos em todos os mundos. Em qualquer dos seus graus, o espírito está sempre revestido de um invólucro ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia. Essa matéria que nós construímos, o nosso perispírito, ela se eteriza na medida em que nós nos tornamos melhores, na medida em que nós nos purificamos. No item 58, no Livro dos Médiuns, nós temos que a natureza íntima do perispírito, propriamente dito, e aí vamos entender o espírito, a natureza íntima do espírito, é o ser pensante. Ela é inteiramente desconhecida para nós, e aí os espíritos falam isso. Se revela os seus atos
E esses atos só podem tocar os nossos sentidos por um intermediário material, falando aí do perispírito como necessário. O perispírito é um instrumento direto do espírito, como do homem é o corpo. Nós temos um corpo que atua, o perispírito tem um corpo intermediário, um corpo fluídico que atua também. E esse corpo também intermediário está conosco, enquanto aqui encarnamos. O perispírito, ele atua sobre os fluidos, a matéria. Na Gênesis, no capítulo 11, no item 17, nós temos: o espírito, ele precisa de um intermediário para agir sobre a matéria. Portanto, esse envoltório fluídico é uma matéria sutil do globo que habita ou que visita. Porque quando um espírito quer visitar um outro mundo, um outro planeta, ele precisa estar com a veste adequada. Portanto, troca-se de matéria. O espírito é um ser abstrato e com o perispírito ele torna-se um ser concreto, um ser definido. Através do perispírito, o espírito age sobre a matéria. O espírito precisa, portanto, da matéria para agir. E a natureza desse envoltório fluídico, ele está sempre em relação com o adiantamento moral do espírito, como nós já afirmamos também. À medida que nós nos elevamos, nós galgamos aí graus evolutivos maiores, o nosso envoltório fluídico será cada vez mais etéreo. Os espíritos inferiores não podem mudar essa veste, essa matéria do seu perispírito a bel prazer. E, por consequência, eles não podem se transportar de um mundo para o outro. Ficam presos no mundo próprio, até que, elevando-se, conseguem, e aí se transportar, chegando a poder revestir o seu espírito com a matéria adequada para que ele possa visitar outros planetas ou até morar, habitar. Os espíritos superiores, eles podem vir aos mundos inferiores e mesmo aí encarnar. E quando esses espíritos superiores vêm aqui, eles vêm em missão ou para se manifestar. E aí, se revestindo da matéria adequada ao mundo em que eles estão operando. Vamos falar um pouquinho agora, meus irmãos, das funções do perispírito. E aí buscamos algumas informações dessa obra chamada Perispírito, por Zalmino Zimmermann, estudioso da doutrina espírita, que conosco esteve encarnado de 1931 a 2015. E ele fala de 4 funções do perispírito: instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Instrumental. Servir de instrumento para a alma, para sua interação com os mundos físico e espiritual. Aí o corpo intermediário servindo de instrumento. Individualizadora serve para identificar a alma, única e diferenciada. Cada um de nós somos únicos. Organizadora, por quê? O perispírito participa e ele constrói aí a modelagem do corpo físico. Sustentadora. O perispírito impregnando-se, ou empregando-se da energia vital, ele a transfere paulatinamente ao impulso da alma para o corpo físico. Sustenta-o desde a formação até o completo crescimento, conservando-o depois na vida adulta durante o tempo necessário. Ao encarnarmos, adquirimos um corpo e o nosso perispírito, à medida da nossa evolução, é modelado por nós mesmos. Isto é, ele vai estar adequado às nossas necessidades. O nosso perispírito vai se encarregar de obter aí o fluido vital, a energia vital, para que possamos estar aqui no tempo programado. Entendendo aqui nesse diagrama como que se dá essa ação do espírito,
que ordena e também sente. Na figura superior, temos o espírito. Entendamos, o espírito quer, ele deseja. Ele transmite essa vontade para o perispírito, para que o corpo execute. Por outro lado, visto do exterior, o corpo recebe a intuição, transmite para o perispírito e o perispírito envia para o espírito. Portanto, aí, sempre presente o perispírito como transmissor, tanto pela vontade do espírito, que quer uma ordem executada, quanto essas sensações e vibrações do ambiente que chegam ao corpo e que o espírito irá sentir, através do seu perispírito. Aí vamos entender a importância e a complexidade desse corpo perispiritual que cada um de nós tem. Temos aqui, meus irmãos, propriedades do perispírito, inúmeras: plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, perenidade, mutabilidade, unicidade, tangibilidade e muitas outras. Vamos falar aqui de algumas delas, porque o estudo é bastante extenso. Vamos falar da sensibilidade. O espírito vê, ouve e sente por todo o corpo espiritual. Não há limites como para nós encarnados que temos os olhos, ouvido, nariz, tato. O perispírito é um ser fluídico. Portanto, ele vê, ouve e sente por todo o corpo. Não há necessidade de ter olhos, ouvidos específicos para se receber essas sensações do ambiente. Ele pode ampliar o campo de sensibilidade e de percepção e exteriorizar essa sensibilidade, por exemplo, na vidência, pode ampliar esse corpo. Plasticidade. Na plasticidade temos que permite ao espírito produzir alterações morfológicas no seu perispírito, pelo comando da sua mente. O espírito pode plasmar inúmeras aparências físicas para se mostrar ou ser reconhecido. Normalmente ele se mostra com os atributos que o caracterizavam quando encarnado. Se ele quer ser reconhecido, ele passa a ter aquela aparência que ele tinha. Aí mais jovem, mais bonito, aí ele que determina. Ampla nos espíritos superiores essa plasticidade. Nos menos evoluídos, ela tem um menor grau. E pode até apresentar graves modificações no perispírito. E aí citamos a zoantropia e a ovoidização. Nos livros de André Luiz, temos aí vários exemplos de situações em que irmãos nossos, carregados de culpa, de dívidas, chegam ao mundo espiritual em situação difícil. E aí, meus irmãos, espíritos maus, aqueles que ainda que voltam as suas ações para a maldade, pegam esses nossos irmãos e fazem-nos de escravos. Eles levam que eles sejam submetidos a julgamento. E nesse momento, esses irmãos aí que chegam em situação delicada no mundo espiritual, acabam se tornando presas aí de outros irmãos. E são levados a tribunais e são julgados, e nesses momentos eles se sentem tão inferiores, mas tão inferiores, que eles acabam aí adotando para o seu perispírito a figura de um animal, por exemplo, como um lobo, um cachorro, ou mesmo se diminuindo ao ponto de se tornarem um ovoide. É uma situação bastante triste, bastante crítica, mas que sabemos que no momento oportuno os espíritos elevados que são responsáveis pelo nosso planeta, pelo mundo primitivo, aí onde estão os espíritos
próximos da Terra, que irão atuar para que essas situações sejam, no devido tempo, corrigidas, e que esses nossos irmãos aí em falta e em grave situação no mundo espiritual possam ser auxiliados, tudo no seu momento certo. Uma outra propriedade, ponderabilidade, e aí ligada à densidade do nosso corpo perispiritual. Existe um peso do nosso corpo que pode ser detectado, esse corpo perispiritual, porque ele é matéria, uma matéria que tem cesseada, mas é matéria. E essa matéria ela está submetida à gravitação do planeta em que está. Todavia, meus irmãos, essa massa ela é imperceptível para os instrumentos encarnados da Terra, mas é mensurável na dimensão espiritual. As pesquisas científicas do mundo terreno estão avançando. Logo mais poderemos ter uma compreensão maior desse corpo perispiritual. As pesquisas científicas já iniciaram-se, e aí nós vemos na antiga União Soviética as máquinas que fotografavam o perispírito, a máquina chamada de Kirlian, e hoje já temos pesquisas também avançando aí, principalmente nos Estados Unidos, buscando conhecer aí o perispírito. E certamente, meus irmãos, aí, nesse conhecimento desse corpo perispiritual, está a chave para resolver muitas doenças do nosso corpo e também do nosso espírito. E essa ponderabilidade, essa densidade, essa massa, ela varia de acordo com a posição mental, isto é, de acordo com a situação evolutiva do espírito. Quanto mais evoluído, a matéria do seu perispírito é menos densa, portanto, menos pesada, um volume menor, uma massa menor. Uma outra propriedade, luminosidade. Essa propriedade, ela está diretamente relacionada com a moral do espírito. Todos nós, espíritos, temos que evoluir em duas vertentes, moral e intelectual. Esta luminosidade, ela está diretamente relacionada à densidade, isto é, corpo mais denso, corpo menos denso. E se desenvolve sobre o influxo da atividade e das qualidades da alma. Isto é, o que nós estamos fazendo para nos elevar. Quais as ações que nós estamos tomando. Quais as ações que estamos entregando para isso. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. Quanto mais elevado, mais luz emite. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. E aí cabe a reflexão a nós, como nós estamos fazendo para aumentar a nossa luz. Expansibilidade, uma outra propriedade. O perispírito é indivisível, mas pode expandir-se muito, ampliando a sua capacidade de visão e percepção. É um perispírito que, pela sua plasticidade, ele se expande. E aí, vamos ter essa propriedade relacionada à plasticidade nos fenômenos de bicorporeidade. Isto é, os espíritos poderem estar em dois lugares diferentes. Pela sua natureza fluídica, o perispírito é expansível para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar, mais ou menos. E a penetrabilidade? Aquela relação que os espíritos penetram e atravessam a matéria. Os espíritos de mediana e superior evolução atravessam a matéria do plano físico. Não há como impedir que espíritos entrem em um ambiente fechado. Eles podem atravessar a parede, naturalmente. Os espíritos que não têm esse conhecimento, que podem, que têm essa capacidade, ficam na porta e não vão atravessar a parede, mas certamente podem atravessar. Mas aí, dependendo da evolução, ainda não tem esse conhecimento muito preciso
mas os espíritos de mediano a superior fazem isso tranquilamente. E aí falando da bicorporeidade e do desdobramento, que está relacionado a essa propriedade aí da expansibilidade e também da plasticidade. O espírito, ele recobra sua liberdade e se afasta do corpo durante o sono. Está ali repousando, descansando e pode se libertar. O corpo se mantém pela vida orgânica, que independe da presença do espírito. Porém, o espírito jamais se retira completamente do corpo. Isto é, ele pode retornar ao corpo no momento em que for necessário ou que se sentir com dificuldade ou mesmo que seja necessário que socorra rapidamente. O espírito, ele está ligado aí ao perispírito e ao corpo através de um laço luminoso que permite reconhecer o perispírito de um encarnado. Então, nessa figura, por exemplo, nós temos aí um espírito repousando e o corpo perispiritual se desligando e o laço luminoso está presente. No livro dos médiuns, eles usam essa terminologia, traço luminoso. Em André Luiz, a gente já vai encontrar a expressão cordão de prata, que não necessariamente é prata, mas que é um cordão que liga aí o corpo perispiritual ao corpo físico. No item 118 do livro dos médiuns, nós vamos ter a informação dos espíritos que as propriedades do perispírito após a morte, ela se aplica também aos espíritos vivos. Isto é, todas essas características dessas propriedades, elas também são válidas para todos os espíritos que estão aqui no corpo físico. No livro, nos livros de André Luiz, ele adota essa expressão, né, do cordão de prata aí como traço luminoso. E é por meio dessa ligação que o espírito é avisado, a qualquer distância que ele estiver, da necessidade de voltar ao corpo. O que faz com a rapidez de um relâmpago, é muito rápido mesmo. O corpo nunca pode morrer durante a ausência do espírito. Isto é, vai se fazer a operação necessária para que o espírito retorne imediatamente numa situação em que o corpo esteja em vulnerabilidade. Isto é, não vai ocorrer a morte do corpo físico durante a ausência do espírito. E aí, falando um pouquinho desse desdobramento que pode ocorrer e a incorporeidade, o espírito de uma pessoa viva, ele afasta-se do corpo e pode aparecer em um lugar diferente, com todas as aparências da realidade. Ele pode adquirir a tangibilidade momentânea. Portanto, o corpo físico fica em repouso, em transe, e o perispírito se desloca. Vai para uma outra cidade, para uma outra atividade, para um outro trabalho. E aí pegamos dois exemplos aqui, para que possamos entender um pouquinho mais sobre essa plasticidade do espírito, essa expansibilidade que faz com que ele se apresente aí em dois locais. Santo Antônio de Pádua, o espírito da igreja que trabalhou aí na missão de evangelizar. Santo Antônio de Pádua, português, por um certo tempo foi pregar na Itália. Enquanto estava na Itália, aconteceu de o pai dele ser acusado erroneamente de ser assassino, isto é, de ter cometido o assassinato. E Santo Antônio sabia disso. E no dia da execução do pai, Santo Antônio aparece no tribunal, conversa, expõe, consegue comprovar a inocência do pai e o pai é libertado. Sabe-se depois que Santo Antônio estava na Itália, naquele dia, naquela hora. Portanto, houve um desdobramento, uma bicorporidade. Santo Antônio se apresentou em Lisboa para que pudesse aí trabalhar em favor do seu pai. Temos aqui no Brasil Eurípides Barçanufo, um médium notável, um trabalhador incansável. Eurípides Barçanufo, em Minas,
fundou um colégio Allan Kardec, o primeiro colégio aí espírita. E Eurípides, enquanto dava aula para os seus alunos, ele era professor, em alguns momentos, às vezes, ele entrava em transe. E nesses momentos em que isso acontecia, ele ia socorrer alguém ou fazer um atendimento de cura. E conta-se aí alguns casos de parto, em que Eurípides vai aí trabalhar para trazer uma criança, auxiliar esse processo de trazer uma criança ao mundo. E em um dos casos, Eurípides chega para os seus alunos e fala assim, olha, logo depois desse momento em que ele entra em transe e sai para o trabalho e depois retorna em alguns minutos, ele diz aos alunos, olha, eu acabei de fazer um parto difícil e vai chegar aqui na escola daqui a pouco o pai dessa criança, só que ele ainda não sabe que a criança já nasceu. Então, quando ele chegar, vocês o recepcionam, deem os parabéns a ele, mas ele ainda não sabe, ok? E foi justamente o que aconteceu. O pai chega e pede ajuda para Eurípides Barçanufo, fala assim, olha, por favor, o senhor precisa ir até a minha casa, porque meu filho vai nascer e a parteira que está lá não consegue terminar esse trabalho. Aí ele fala assim, não, fique tranquilo, a criança já nasceu, já está tudo bem, já fui lá, já fiz o que tinha que ser feito. Aí ele fala assim, mas eu nem vi o senhor passando por aqui, como é que o senhor chegou? Ele fala assim, o senhor não me viu, mas eu ouvi quando o senhor estava vindo aqui para a escola para me pedir ajuda. Fique tranquilo. E assim como esse caso, existem outros em que Eurípides se desliga do seu corpo físico, vai até onde tem que ir, faz o trabalho e retorna. Portanto, meus irmãos, é uma função, é uma característica aí do médium elevado. Essa bicorporidade, é possível, existe, mas depende aí da elevação do médium, depende da equipe de trabalhadores também presente para que isso aconteça. O médium preparado, as condições físicas apropriadas, tudo para que isto aconteça. Não basta que queiramos, não basta que desejamos e isso vai acontecer. Existem uma série de condições, de circunstâncias que precisam estar presentes para que isso aconteça e aí envolvendo também o mundo espiritual. Falaremos agora um pouquinho do nosso corpo físico. O corpo físico que está em contato com o perispírito, que está em contato com o espírito, existindo aí uma interface entre eles. Na Gênesis capítulo 11, no item 11, vamos ter aí algumas informações para nós. A matéria é o objeto de trabalho do espírito, isto é, estarmos encarnados é primordial. O corpo é, pois, ao mesmo tempo, um envoltório e instrumento de trabalho do espírito. É através do corpo que nós podemos trabalhar enquanto encarnados. O próprio espírito fabrica o seu envoltório físico e o torna adequado às suas necessidades. E lembramos do perispírito atuando para que seja fabricado aí esse corpo físico. No item 12 vamos ter que o corpo é exclusivamente material. Ele sofre as vicissitudes da matéria e com o tempo ele se desorganiza e se decompõe, tornando-se inútil para o espírito que o abandona. O espírito é que abandona o corpo que não tem mais condições de recebê-lo. Isso depois de um certo tempo, depois de cumprido aí uma etapa nesse projeto de evolução, de estarmos aqui encarnados. O espírito encarnado tem a obrigação de prover ao corpo o alimento, a segurança e o bem-estar. E isto força ao espírito a empregar as suas faculdades, exercitando-as e desenvolvendo-as. Portanto, meus irmãos, a união da matéria ao espírito, ao seu perispírito, é útil ao progresso do espírito. Temos aqui encarnados as nossas oportunidades de elevação, de crescimento, de atuação para o bem. É para isso que nós estamos aqui, para exercermos aí as nossas faculdades
e melhorarmos a cada dia. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz que o corpo perispiritual, aí ele chama o perispírito de corpo espiritual, que modela o corpo físico, o qual representa o corpo espiritual. Eles constituem aí obras de séculos numerosos, pacientemente elaboradas em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo, com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Portanto, temos esse corpo adequado, é obra de muito trabalho dos engenheiros aí que cuidam de tudo isso. E como é que se dá a união da alma com o corpo físico? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, aí ele se liga por um laço fluídico que vai se encurtando cada vez mais, até o instante que a criança vem à luz. Portanto, aí essa plasticidade do perispírito de se contrair ao máximo para que possa encarnar. Voltando aqui naquele diagrama de como é que o espírito sente e transmite e executa as operações. Nós estamos aqui, meus irmãos, em interação o tempo todo com os nossos irmãos desencarnados. No mundo físico e material, e espiritual, estamos aí em contínua relação. Somos trabalhadores dos dois planos. Trabalhamos aqui, enquanto nos desenvolvemos e auxiliamos também os nossos irmãos que compartilham conosco e também podemos exercitar aí o trabalho com os nossos irmãos espirituais nos momentos em que nos desprendemos do nosso corpo físico, nos momentos em que nos deslocamos a uma casa espírita como a Seara de Jesus, em que podemos auxiliar aí em trabalho. Falando um pouquinho aqui dos fluidos para os espíritos, eles têm uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles os espíritos que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Os espíritos mais esclarecidos os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos. Os espíritos têm esse poder de manipular os fluidos para constituírem objetos, vestimentas, remédios, o que for necessário. Eles são também um veículo do pensamento. Os espíritos se transpõem através dos fluidos, como o ar é para o som. Ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. Cada um vibrando aí de acordo com a sua elevação. E esses raios aí não se encontram. E aí, dentro dessa relação, como é que nós podemos entender aí essa interação espiritual de encarnados e desencarnados? E os espíritos, será que eles nos influenciam? Na questão 459, os espíritos nos dizem que eles nos influenciam muito mais do que nós podemos imaginar. E muitas vezes eles que nos dirigem. E como é que acontece essa influenciação? Através da lei de sintonia. Semelhante atrai semelhante. Precisamos, então, meus irmãos, se queremos atrair o auxílio, a benevolência de espíritos bons, temos que elevar o nosso padrão de vibração. Se ficarmos com o padrão baixo, vamos atrair espíritos também de baixa sintonia. E essa influência, ela pode ser repelida de acordo com a nossa vontade? Sim, pode ser repelida. Na medida em que nós nos elevamos, eles não terão o campo necessário para atuarem. Aí eles falam assim para nós: o que querem que eles façam nesse momento? Quando eles não têm nada a fazer, abandonam o campo. Não obstante, eles vão ficar de olho. Quando eles sentirem que o ambiente está favorável, eles vão voltar para nos atingir.
Aí a importância de estarmos sempre com os nossos padrões vibratórios elevados. E aí agora, vamos falar um pouquinho de cuidar do corpo e cuidar do espírito. Vamos aqui tomar o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 17, temos um espírito protetor, George, e ele nos ensina: saúde e doença influem de maneira muito importante sobre a alma. O corpo deve estar são, disposto, vigoroso, pois é o instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer as leis de Deus. O nosso corpo necessita de cuidados, ele tem necessidades. Não castigar o corpo pelas faltas que o livre-arbítrio levou a cometer. Meus irmãos, sempre o espírito que está no comando. Portanto, se falhamos, o nosso espírito é o responsável. É o espírito que tem que ser trabalhado. E ele nos ensina que a perfeição está inteiramente nas reformas que fareis o vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Aqui um trabalho incessante de nos reformarmos moralmente, de adquirirmos virtudes, porque na medida em que nós vamos crescendo moralmente, vamos entendendo essa necessidade também de cuidarmos do nosso corpo tão bem quanto nós devemos cuidar da nossa alma. Nós estamos aqui para atingirmos aos poucos a perfeição relativa que é a de Jesus. Nós estamos caminhando para isso. E Jesus nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. Isto é, não termos rancor, não guardarmos mágoas, desejarmos o bem àqueles que nos prejudicam. Praticarmos sempre a lei de amor, justiça e caridade. Essa é a lei maior que nós temos que estar sempre atentos. Interrogarmos sempre os nossos atos. O que nós estamos fazendo todos os dias? Vamos passar em revista aquilo que nós fizemos. Onde falhamos, onde podemos melhorar e seguimos. Sempre identificando aqueles defeitos que precisamos substituir por virtudes. Importante que tenhamos fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria, sabendo que nada ocorre sem a sua permissão. Muitas vezes deixamos algumas situações injustas, mas Deus está sempre aí com a sua onipresença, onisciência, controlando e sabendo de tudo. Temos que confiar e fazer a nossa parte. Estudarmos as nossas imperfeições e trabalharmos sem cessar para combatê-las. E aí fazendo essa interrogação diária aí dos nossos atos. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos uma lista extensa de que devemos fazer para sermos homens de bem. São os caracteres do homem de bem. E aí, meus irmãos, o Mestre Jesus nos recomenda sempre que façamos as nossas orações e que vigiemos os nossos pensamentos para não cairmos em tentação, para não estabelecermos aí a sintonia com os espíritos que nós não desejamos estar perto, para que nos influenciem, que haja essa influência de forma negativa. Orar e vigiar. Este é um ensinamento que nós devemos ter aí sempre. Orar, porque estamos em contato com os nossos irmãos espirituais que irão nos auxiliar. Mas, por outro lado, também fazendo a nossa parte aí de vigiarmos e estarmos atentos àquilo que nós estamos fazendo.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 5, temos essa comunicação aí do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E instruí-vos, eis o segundo. O amor que devemos praticar a todos, indistintamente. Amarmos a nós mesmos e amarmos a todos aqueles que estão conosco. E aí, de uma forma sem discriminação, sem separação, amarmos a humanidade inteira. E buscarmos sempre a instrução, na medida em que nós nos conhecemos, que conhecemos as leis que regem os mundos. Nós vamos também ficamos mais fortalecidos para que possamos atuar melhor, enquanto aqui no mundo físico, ou mesmo quando estamos na realidade, no mundo primitivo dos espíritos. Jesus é o nosso modelo de perfeição relativa, e onde cada um de nós irá chegar um dia com esse trabalho intenso. O Espiritismo nos auxilia muito nessa tarefa aí de elevação, porque nos traz o conhecimento do mundo dos espíritos, nos traz o conhecimento dessas relações que regem esses mundos e nos fortalece para que sejamos firmes aqui nos nossos propósitos de crescimento. Então, a cada dia, vamos buscar essa sintonia com o Mestre, elevando aí os nossos pensamentos para que possamos fazer sempre melhor, para que possamos auxiliar o nosso próximo, para que possamos fazer todas as ações que beneficiam, que elevem, que permitam que cada um cresça, que cada um faça a sua parte também. Nós sabemos que o trabalho é individual de cada um, mas com o nosso exemplo podemos também mostrar como devem atuar, podemos inspirar que outros também possam crescer espiritualmente e que sejamos o suporte sempre desses nossos irmãos que necessitam. E vamos aí nos espelhar no Mestre sempre. A bibliografia da nossa aula esteve aí nos livros da Codificação Espírita, no Livro dos Espíritos, na Gênesis, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, e também aí as informações sobre o perispírito na obra de Zalmir Zimmermann. Meus irmãos, deixamos aqui uma atividade para vocês. Com as suas palavras, o que você entendeu sobre espírito, perispírito e corpo físico? Entendamos, meus irmãos, que hoje aqui é uma pincelada, que a cada vez que pegamos esses livros maravilhosos da codificação, aprendemos um pouquinho mais. Às vezes sobre o mesmo tema, o horizonte se amplia, informações que antes não eram claras passam a se tornar claras. Portanto, estarmos sempre lendo esses livros da codificação espírita ou aqueles que também complementam as informações aí nas obras de Emmanuel, de André Luiz. Então, não se preocupem em serem detalhistas, mas de dizer apenas o que entenderam. Ok? Queremos agradecer a oportunidade de estarmos com vocês. É sempre muito bom estudar, aprender, compartilhar. Que possamos estar juntos em outras oportunidades e que o Mestre Jesus envolva cada um de nós para que estejamos sempre firmes no propósito da evolução. Que assim seja, graças a Deus, e até breve.